Gente, vocês não fazem ideia do que eu descobri. Acabei de voltar de Bariloche e preciso contar uma coisa que vai mudar completamente a forma como vocês veem essa viagem dos sonhos. Sabe aquela história de que Bariloche é só para quem tem muito dinheiro? Mentira todo. Durante ano, acreditei nessa lenda urbana que circula pelos corredores das agências de viagem e pelos grupos de Facebook. Mas a realidade é muito diferente do que nos contam. E hoje vou revelar todos os segredos que descobri após passar semanas planejando e vivendo essa experiência transformadora. Eu consegui passar 10 dias incríveis na Argentina, gastando menos de R$ 2.500 por pessoa, incluindo passagem, hospedagem, comida e até aqueles passeios que todo mundo sonha em fazer. E não, eu não dormi em albergue sujo, nem comi só miojo. Pelo contrário, me hospedei em lugares lindos. Comi em restaurantes deliciosos e fiz todos os passeios clássicos que vocês veem nas fotos dos influenciadores. A diferença é que eu descobri os caminhos alternativos, as estratégias que os locais usam e os segredos que a indústria do turismo não quer que vocês saibam. Durante minha estadia, conversei com dezenas de pessoas. Argentinos locais, brasileiros que moram lá há anos, donos de pousadas, motoristas de táxi, morcons, vendedores de lojas. Cada conversa revelou um novo truque, uma nova estratégia para economizar sem perder qualidade. Anotei tudo em um caderninho que carregava para todo lado. E hoje vou compartilhar cada detalhe com vocês. Mas antes, preciso que vocês façam uma coisa por mim. Se vocês querem descobrir esses segredos que as agências de viagem não contam, deixem aquele like maroto aí embaixo e se inscrevam no canal porque esse vídeo vai ser uma verdadeira aula de economia inteligente. E já avisem nos comentários. Quem aí está sonhando com Bariloche? Quero conhecer a história de cada um. Saber há quanto tempo esse sonho existe no coração de vocês. Porque tenho certeza de que depois deste vídeo, esse sonho vai estar muito mais próximo de se tornar realidade. A primeira coisa que vocês precisam entender é que existe uma Bariloche para ricos e uma Bariloche para espertos. A diferença está na época que vocês escolhem para viajar. Todo mundo quer ir no inverno para ver neve, certo? Pois é aí que mora o primeiro erro. É como se existisse uma conspiração silenciosa para fazer todos os brasileiros viajarem exatamente no mesmo período, criando uma demanda artificial que dispara os preços para as alturas. Passei dias analisando dados de preços, criando planilhas, comparando custos mês a mês. O que descobri foi chocante. De junho a agosto, os preços disparam mais de 300%. Um hotel que custa $80 em março pode chegar a $280 em julho. A passagem aérea que vocês conseguem por R$ 1.200 em abril pula para R$ 2.800 na alta temporada. É um aumento que não faz sentido algum, considerando que a experiência pode ser igualmente incrível em outras épocas do ano. Mas escutem, só Bariloche no outono de março a maio é espetacular. As cores das árvores criam um cenário que parece pintura impressionista. Vermelhos e laranjas se misturam com o azul cristalino do Lago Nauel Huapi, criando um espetáculo visual que eu garanto que é mais bonito que qualquer paisagem de inverno. Os preços caem pela metade e vocês ainda pegam aquele friozinho gostoso. Perfeito para usar aquela jaqueta linda que está guardada no armário. Na primavera, de setembro a novembro, é a época das flores e dos preços mais baixos do ano.
As árvores começam a brotar. Os jardins ficam coloridos. O clima fica ameno e os turistas ainda não chegaram em massa. É o período perfeito para quem quer tranquilidade, economia e ainda assim viver toda a magia que Bariloche oferece. Descobri que muitos locais preferem essa época porque a cidade mantém sua autenticidade, sem as multidões que às vezes tiram o charme dos lugares. Eu fui em abril e foi a melhor decisão da minha vida. Temperatura entre 10 e 18 graus. Céu limpo na maioria dos dias. E o mais importante, economizei mais de R$ 4.000 comparado com uma viagem em julho. Com essa economia deu para fazer muito mais coisa. Estendi a viagem por 3 dias extras. Fiz passeios que não estavam no roteiro original. Comprei presentes para toda a família e ainda voltei com dinheiro sobrando na conta. Foi nesse momento que percebi que viajar inteligente não é sobre gastar menos. É sobre otimizar cada real investido durante essas semanas de pesquisa. Também descobri que o clima em abril é mais estável que no inverno, enquanto julho pode ter tempestades de neve que cancelam passeios e fecham. Abril oferece dias ensolarados perfeitos para todas as atividades. Pude fazer trilhas, passeios de barco, visitor vinicula, tudo sem me preocupar com o tempo. E a cereja do bolo. Os locais são mais receptivos quando não estão sobrecarregados com o movimento da alta temporada. Agora vem a parte que vai explodir a cabeça de vocês. O famoso dólar blue. Gente, isso aqui é o segredo mais bem guardado de Bariloche. Enquanto o turista comum paga o câmbio oficial. Quem conhece o sistema consegue fazer o dinheiro render quase o dobro. Quando comecei a pesquisar sobre isso, não acreditei que fosse possível. Parecia daqueles esquemas bons demais para ser verdade. Mas depois de conversar com argentinos, brasileiros que moram lá e até funcionários de hotéis, descobri que é completamente legal e amplamente usado. A Argentina vive uma situação econômica complexa há muitos anos. Isso criou um sistema paralelo de câmbio que beneficia quem traz dólares em... Funciona assim. Existe o câmbio oficial, que o governo argentino controla artificialmente. E o câmbio paralelo, que reflete o valor real do dólar no mercado internacional. A diferença pode chegar a 100%. Isso significa que se vocês levarem dólares em espécie, vão conseguir o dobro de pesos argentinos comparado ao câmbio oficial. O truque é simples. Saiam do Brasil com dólares em espécie. Notas de $100 preferencialmente, porque o câmbio é melhor para notas maiores. As casas de câmbio argentinas preferem notas novas, sem dobras ou rasgos. Então, quando forem comprar dólares aqui no Brasil, peçam notas em bom estado. Procurem as casas de câmbio do centro ou perguntem discretamente no hotel onde... Sempre comparem os valores antes de fechar negócio, porque as taxas podem variar significativamente entre diferentes estabelecimentos. Vou dar um exemplo real que aconteceu comigo. Com $300 no câmbio oficial, eu pegaria cerca de 90 mil pesos. No câmbio paralelo, consegui 170 mil pesos. São quase 80 mil pesos a mais, que deram para pagar 3 dias extras de hospedagem. É literalmente como se vocês ganhassem uma extensão gratuita da viagem só por conhecer esse sistema. Descobri também que alguns restaurantes e lojas aceitam dólares diretamente e fazem um câmbio intermediário.
ainda melhor que o oficial, mas um pouco pior que o paralelo. Durante minha estadia, desenvolvi uma estratégia de câmbio que maximizou meus recursos. Nos primeiros dias, troquei apenas o necessário para despesas imediatas. Observando as variações das taxas, descobri que as taxas mudam diariamente e que alguns dias da semana são melhores. Terças e quartas-feiras geralmente oferecem taxas melhores que segundas-feiras. Por exemplo, também aprendi que trocar valores maiores de uma vez resulta em taxas mais. E olha, esse é só o começo. Ainda tenho pelo menos 5 estratégias incríveis para vocês economizarem muito mês. Prometem que vão ficar até o final? Porque o que vem pela frente vai fazer vocês repensarem tudo sobre viagem para Argentina. Vou revelar estratégias de hospedagem que economizam até 70% dos custos. Truques de transporte que custam centavos comparado aos preços turísticos. E segredos gastronômicos que vão fazer vocês comerem melhor gastando menos que em restaurantes brasileiros. Agora vamos falar de hospedagem, que é onde a maioria das pessoas gasta uma fortuna sem necessidade. Vocês sabiam que dá para ficar em lugares incríveis em Bariloche gastando menos? De $40 por noite para o casal? Quando comecei a pesquisar acomodações, fiquei chocado com os preços dos hotéis do centro. Eram valores que não faziam sentido para o que ofereciam. Foi então que decidi investigar alternativas e descobri um mundo de possibilidades que as agências de viagem nunca mencionam. Esqueçam os hotéis do centro que cobram uma fortuna pela localização. Os melhores negócios estão nos bairros residenciais. Tipo Las Victorias ou Playa Bonita são áreas super seguras, com vista para o lago, onde os próprios argentinos de classe média moram. O transporte público funciona perfeitamente e vocês vão ter uma experiência muito mais autêntica da cidade, longe das armadilhas turísticas do centro. Esses bairros oferecem algo que os hotéis do centro não conseguem: a experiência de viver como um local. Vocês vão acordar com o som dos pássaros, ter vista para as montanhas desde a janela do quarto e poder caminhar por ruas tranquilas onde crianças brincam e vizinhos se. É uma Bariloche que a maioria dos turistas nunca conhece, mas que é infinitamente mais charmosa que os corredores movimentados do centro. Commercial. No Airbnb, filtrem por apartamentos inteiros em bairros residenciais. Procurem propriedades com cozinha completa menos. Isso vai fazer vocês economizarem uma fortuna em restaurantes. Uma cozinha equipada permite que vocês experimentem ingredientes locais. Preparem aquele café da manhã reforçado antes dos passeios. E até façam um churrasco argentino no final do dia. Booking.com também tem opções incríveis de apart hotéis que incluem café da manhã. Mas sempre leiam os comentários para ter certeza da qualidade. Eu me hospedei num apartamento lindo no bairro Melipau, com vista panorâmica para Unahuel Huapi. Cozinha totalmente equipada. Wi-Fi excelente e estacionamento gratuito. Paguei $35 por noite e ainda ganhei dicas preciosas da anfitriã sobre onde comer barato, que supermercados tinham melhores preços, quais passeios fazer por conta própria e até indicações de restaurantes frequentados pelos locais. Essa troca de informações vale muito mais que qualquer serviço de concierge de hotel 5 estrelas. Uma senhora argentina super simpática chamada Maria me ensinou sobre os horários dos ônibus. Me mostrou atalhos para chegar aos pontos turísticos.
E até me deu um mapa artesanal com anotações pessoais sobre os melhores mirantes. Esse tipo de atenção personalizada é impossível de encontrar em hotéis. Ela também me contou histórias da cidade. Explicou tradições locais e me ajudou a entender melhor a cultura argentina. Dica de: reservem com pelo menos 60 dias de antecedência e sempre negociem desconto. Para estadias acima de 7 dias, muitos proprietários fazem preço especial para hospedagem longa, principalmente na baixa temporada. Descobri que enviar uma mensagem educada, explicando que vocês são uma família brasileira planejando uma viagem especial, pode resultar em descontos. Os argentinos são muito receptivos a brasileiros e muitos proprietários ficam felizes em ajudar a tornar a viagem mais acessível. Também aprendi que reservar diretamente com o proprietário, quando possível, elimina as taxas das plataformas e permite negociações mais flexíveis. Muitos anfitriões têm WhatsApp e respondem rapidamente a mensagens. Essa comunicação direta também permite esclarecer dúvidas específicas sobre a região e até pedir dicas personalizadas baseadas no perfil da viagem de vocês. Transporte em Bariloche pode ser o vilão do orçamento ou o maior aliado da Weekly. A escolha é de vocês. O segredo está em conhecer todas as opções e saber quando usar cada uma. Depois de dias observando como os turistas se locomovem pela cidade, percebi que a maioria comete os mesmos erros caros que poderiam ser facilmente evitados com um pouco de planejamento. O transporte público em Bariloche é excelente e super barato. Por 150 pesos argentinos, vocês andam pela cidade inteira. Os ônibus são modernos, pontuais e conectam todos os pontos turísticos principais. Passam de 15 em 15 minutos nos horários de pico e a cada 20 minutos nos demais horários, comprando a Subcard, que é o cartão de transporte. Fica ainda mais em conta e vocês evitam a confusão de ter que pagar com moedas a enquanto um táxi do aeroporto até o centro custa cerca de 3.000 pesos. O ônibus custa 150 pesos. Uma corrida de Uber entre dois pontos turísticos pode sair por 2.000 pesos, mas de ônibus são apenas 150 pesos. A economia é gigantesca. Calculei que durante minha estadia de 10 dias, economizei mais de $500 só em transporte usando o sistema público. Ao invés de táxis e aplicativos, o sistema de ônibus de Bariloche é surpreendentemente eficiente. Baixem o aplicativo Movit para saber os horários e rotas dos ônibus em tempo real. O aplicativo funciona perfeitamente na cidade e mostra exatamente onde vocês qual ônibus pegar e quanto tempo falta para chegar. Para distâncias curtas no centro, caminhem. Bariloche é super walkable e vocês vão descobrir lugares incríveis caminhando. Galerias de arte escondidas. Cafés, mirantes secretos que não aparecem nos guias turísticos. Para passeios mais longos, aluguem bicicleta menos. Custa 1.500 pesos por dia e é uma experiência única. A cidade tem ciclovias bem sinalizadas e o trânsito é respeitoso com ciclistas. Pedalando pela costaneira do lago. Vocês vão ter vistas que nenhum ônibus turístico proporciona. Podem parar quando quiserem para fotografar, fazer um lanche ou simplesmente contemplar a paisagem. Descobri também que muitos hotéis e pousadas emprestam bicicletas gratuitamente. Vale sempre perguntar na recepção. E para quem quer uma experiência ainda mais especial, existem empresas que alugam bicicletas elétricas
permitindo percorrer distâncias maiores sem muito esforço. É uma forma ecológica e econômica de explorar não só a cidade, mas também alguns trechos da região. Sobre aluguel de carro. Só vale a pena se vocês forem ficar mais de 7 dias e quiserem explorar a região, incluindo Vila Langostura, San Martín de los Andes e as vinícolas do Vale do Rio Negro. Para estadias curtas focadas na cidade é desperdício de dinheiro. Os custos incluem não só o aluguel, mas combustível, estacionamento e possíveis multas por não conhecer as regras locais. Mas se decidirem alugar, façam pela internet com antecedência menos. É muito mais barato que na hora e garante disponibilidade do modelo desejado. Durante minha pesquisa, descobri que alugar um carro em Buenos Aires e dirigir até Bariloche pode ser uma opção interessante para quem tem tempo e quer conhecer o interior da Argentina. A viagem leva cerca de 15 horas, mas permite parar em cidades históricas como Viedma e fazer uma road trip incrível pelas pampas argentinas. Só recomendo para viajantes experientes e que se sintam confortáveis dirigindo em estradas desconhecidas. Chegou a hora de falar sobre comida, e aqui vocês vão se surpreender. Dá para comer muito bem em Bariloche sem gastar uma fortuna. Mas precisa conhecer os truques que os locais usam. A gastronomia argentina é muito mais diversa do que imaginamos. E Bariloche oferece uma cena culinária rica que vai muito além do churrasco. Traditional. Primeiro, esqueçam os restaurantes da avenida principal para turistas. Esses lugares cobram o triplo do preço normal porque sabem que os turistas vão pagar sem questionar. Os melhores e mais baratos ficam nas ruas paralelas e nos bairros residenciais. Lá vocês encontram parrillas autênticas com preços justos, onde os próprios argentinos levam suas famílias para almoçar no domingo. A estratégia que mais funcionou foi fazer compras no supermercado Disco ou VIP. Com $100, compramos comida para uma semana inteira, incluindo carne argentina de primeira qualidade, vinhos excelentes, queijos artesanais, pães frescos e ingredientes para café da manhã reforçado. A qualidade da carne argentina é incomparável e custa uma fração do que pagaríamos no Brasil por qualidade similar. Descobrimos que o almoço executivo nos restaurantes locais custa entre $15 e $20 por pessoa e inclui entrada, prato principal, sobremesa e bebida, dividindo uma parrilada para 2 com uma garrafa de vinho argentino. Gastamos cerca de $35 no total. Compare isso com os restaurantes turísticos que cobram $80 pelo mesmo tipo de refeição, o horário happy hour nos bares, das 18 às 20 horas. É perfeito para experimentar vinhos argentinos com preços promocionais. Muitos lugares fazem degustação gratuita e oferecem petiscos de cortesia. O famoso picado argentino menos aquela tábua de frios e queijos é perfeito para dividir e custa muito menos que pratos individuais. E não esqueçam, sempre peçam água da torneira, que é de excelente qualidade e gratuita. Durante minha estadia, descobri mercados locais que acontecem em diferentes bairros durante a semana. Nesses mercados, encontrei produtos orgânicos, mel ortiz, pães caseiros e frutas frescas a preços incríveis. Os produtores locais são super simpáticos e muitos falam um português básico. É uma experiência cultural rica e uma forma de apoiar a economia local. Também aprendi sobre os horários das refeições argentinas.
que são diferentes dos brasileiros, o almoço acontece entre 13 e 15 horas. E o jantar só começa depois das 21 horas. Respeitando esses horários, consegui preços melhores e serviço mais atencioso, já que os restaurantes não estão correndo para atender o próximo turno. Ei, vocês estão anotando essas dicas? Comentem aí embaixo qual dessas estratégias mais chamou atenção. E se conhecem alguém que está planejando ir para Bariloche. Compartilhem esse vídeo, vamos ajudar mais gente a realizar esse sonho gastando pouco. Quero que vocês marquem nos comentários os amigos que sempre falam sobre viajar para a Argentina, mas acham que é muito caro. Vamos provar para eles que é possível. Agora vamos para a parte mais emocionante, os passeios. Vocês vão descobrir que dá para fazer praticamente tudo o que sonharam em Bariloche gastando muito menos do que imaginam. A indústria turística criou um mito de que só é possível aproveitar a cidade através de tours caros. Mas a realidade é completamente diferente. Os passeios vendidos pelas agências custam uma fortuna. O Circuito Chico, por exemplo, custa $80 por pessoa na agência. Fazendo por conta própria com ônibus público, vocês gastam apenas $10 e ainda têm a liberdade de ficar quanto tempo quiserem em cada lugar, podem parar para fotografar, fazer um lanche, conversar com locais ou simplesmente contemplar a paisagem sem pressa. O ônibus 20 faz todo o Circuito Chico e passa pelos principais pontos: Cerro Campanário, Ulau-Ulau, Colônia Suíça, Praia Bonita. Vocês podem descer onde quiserem, explorar com calma e pegar o próximo ônibus quando estiverem prontos. É muito mais econômico e até mais divertido porque vocês controlam o ritmo da Visp. Descobri que muitos mirantes têm trilhas curtas que levam a pontos ainda mais espetaculares que os mirantes principais. Subida no Cerro Campanário. Ao invés de pagar a Aerosila, que custa $25, façam a trilha a pé. São 40 minutos de caminhada leve com várias paradas para descanso e a vista lá em cima é exatamente a mesma, mas a experiência é muito mais recompensadora. Economia de 100%! Além disso, durante a trilha vocês vão encontrar ângulos únicos para fotografar e talvez avistar alguns animais nativos. As praias do Nahuel Huapi são totalmente gratuitas e no verão permitem banhos. Na época que fui, Abril, a água estava fria demais para banho, mas perfeita para molhar os pés e fazer fotos incríveis. Muitas praias têm churrasqueiras públicas onde vocês podem fazer um assado argentino com vista para o lago. Imaginem a experiência: churrasco caseiro, vinho argentino, vista para as montanhas e custo quase zero. Centro cívico e feirinha de artesanato são gratuitos e imperdíveis. Todos os fins de semana acontece uma feira com produtos locais, artesanato autêntico e apresentações culturais. É o lugar perfeito para comprar souvenirs únicos a preços justos e conhecer um pouco da cultura local. Muitos artesãos falam sobre suas técnicas e a história por trás de cada peça. Bosque de Arraianes em Vila La Angostura vão de ônibus público por $15 ao invés de pagar $120. No tour. O bosque é uma maravilha natural única no mundo, com árvores centenárias de casca avermelhada que parecem estar polidas. A viagem de ônibus até Vila La Angostura já é um passeio em si, com paisagens deslumbrantes durante todo o percurso. Cervejarias locais oferecem visitas gratuitas com degustação, só precisam a gender antes.
Bariloche tem uma tradição cervejeira que remonta à imigração alemã, e muitas cervejarias artesanais mantêm receitas centenárias. Durante as visitas, vocês aprendem sobre o processo de fabricação, a história da cerveja na região e ainda provam diferentes estilos gratuitamente. Se vocês forem na época certa, podem pegar festivais gratuitos. O Festival Nacional do Chocolate em abril. Fiesta Nacional de la Nieve em agosto. E vários eventos culturais que acontecem na Praça Central durante todo o ano. É entretenimento de qualidade sem gastar nada! Esses festivais não só são gratuitos, como oferecem a chance de interagir com locais e entender melhor a cultura argentina. Durante minha estadia, descobri também várias trilhas gratuitas com diferentes níveis de dificuldade. A trilha do Cerro Laulau é perfeita para iniciantes e oferece vistas panorâmicas incríveis para os mais aventureiros. A trilha do Refúgio Frei é um desafio de dia inteiro que recompensa com lagos alpinos e formações rochosas únicas. Todas essas experiências são totalmente gratuitas e muito mais autênticas que os tours comerciais. Vamos falar sobre compras. Porque Bariloche é um paraíso para quem sabe o que procurar. Mas cuidado, tem muita pegadinha para turista desavisado. A cidade é famosa pelos chocolates e produtos artesanais. Mas nem tudo que reluz é ouro. Especialmente quando se trata de preços. Chocolate Havana e só comprem se realmente quiserem, porque não é mais barato que no Brasil. Esses chocolates são vendidos em todo lugar, até nos supermercados brasileiros. Muitas vezes por preços similares ou até melhores. O que realmente vale a pena são os vinhos argentinos de qualidade, Malbec, Cabernet Sauvignon, Toronto. Um vinho que no Brasil custa R$150. Lá vocês encontram por R$25. Produtos de couro argentino têm qualidade excepcional e preços imbatíveis. Botas, carteiras, tudo pela metade do preço brasileiro com qualidade superior. A tradição do couro na Argentina é secular e os artesãos mantêm técnicas que resultam em produtos duráveis e bonitos. Roupas de lã e artigos de montanha também são ótimos negócios, principalmente na baixa temporada quando as lojas fazem liquidação. Evitem as lojas da avenida principal. Vão nas galerias e ruas paralelas onde os locais fazem compras. O mercado municipal tem produtos artesanais autênticos a preços justos, desde cerâmicas feitas à mão até tecidos típicos da região. E não esqueçam, sempre pechinchar é parte da cultura. Os vendedores esperam que vocês negociem e muitas vezes já inflacionam os preços iniciais, considerando que haverá barganha no aeroporto de Buenos Aires. Se vocês tiverem conexão, o Duty Free tem excelentes ofertas de eletrônicos e perfumes importados. Mas comparem os preços antes menos, nem tudo é vantajoso. Alguns produtos são mais caros que no Brasil, enquanto outros oferecem economia real. Perfumes franceses e eletrônicos específicos costumam ter os melhores preços. Durante minha pesquisa de compras, descobri que muitas lojas oferecem desconto para pagamento em dólares, além da vantagem do câmbio paralelo. Isso significa economia dupla, primeiro no câmbio, depois no desconto adicional. Algumas lojas chegam a oferecer 15% de desconto para pagamento à vista em dólares. Internet em Bariloche pode ser cara se vocês não souberem se virar. Mas com algumas estratégias simples, dá para ficar conectado sem estourar o orçamento. A conectividade é importante não só para manter contato com a família, mas também para usar aplicativos de tradução, mapas e pesquisar informações durante a viagem.
Wi-Fi gratuito está em quase todos os lugares. Hotéis, cafés, restaurantes, praças públicas. O centro cívico tem Wi-Fi liberado da prefeitura com boa velocidade. Muitos cafés oferecem internet rápida se vocês consumirem alguma coisa menos um café. Custa 200 pesos e vocês ficam conectados o tempo que quiserem. É uma forma econômica de trabalhar remotamente ou fazer videochamadas para casa. Baixem mapas offline no Google Maps antes de viajar. O aplicativo Maps.me funciona perfeitamente sem internet e tem informações detalhadas sobre trilhas e pontos de interesse. Translate da Google também funciona offline se vocês baixarem o pacote de espanhol antes da viagem. Isso elimina a necessidade de internet constante para navegação e comunicação. Se precisarem de internet móvel, comprem um chip Pripango da Claro ou Movistar Menos. Custa cerca de $15. Por uma semana com internet ilimitada. Muito mais barato que roaming internacional, que pode custar centenas de reais por alguns dias. E o chip pode ser comprado em qualquer loja de conveniência e a ativação é simples. Bariloche é uma cidade muito segura, mas algumas dicas práticas vão fazer toda a diferença na experiência de vocês e no orçamento também. A sensação de segurança permite que vocês explorem com mais liberdade e aproveitem melhor cada momento da viagem. A cidade é super tranquila. Podem caminhar de noite sem problemas nas áreas centrais e turísticas. As ruas são bem iluminadas e sempre há movimento de pessoas. Mas como em qualquer lugar, usem o bom senso. Não ostentem objetos de valor. Deixem documentos importantes no hotel. E sempre tenham cópia digital do passaporte no celular. Uma dica prática é fotografar todos os documentos importantes e salvá-los na gorjeta não é obrigatória. Mas 10% é bem vista em restaurantes, se o serviço foi bom. Muitos lugares não aceitam cartão internacional. Então sempre tenham pesos em espécie. Farmácias fecham cedo aos domingos se precisarem de medicamentos. Comprem no sábado. Descobri também que muitas farmácias funcionam em sistema de plantão. Sempre há uma aberta em caso de emergência. O tempo muda rápido na Patagônia. Sempre levem uma jaqueta corta-vento na mochila, mesmo no verão. As montanhas criam microclimas e a temperatura pode variar 15 graus entre manhã e tarde. Calçados confortáveis são essenciais. Vocês vão caminhar muito mais do que protetor solar é obrigatório por causa da altitude e reflexo da neve nas montanhas, mesmo em dias nublados. Gente, vocês estão curtindo essas dicas? Estou vendo nos comentários que muita gente já está fazendo as contas e planejando a viagem. Marquem aqui embaixo os amigos que precisam ver esse vídeo. Quero que vocês compartilhem suas próprias descobertas quando forem para Pearl, porque juntos podemos criar uma rede de viajantes inteligentes que se ajudam. Agora vamos colocar tudo isso no papel e montar um orçamento realista que vai fazer vocês chegarem em Bariloche com tudo planejado e controlado. Durante semanas, organizei planilhas detalhadas. Comparei preços, testei diferentes combinações de gastos e cheguei a fórmulas que realmente funcionam na prática. O segredo não está apenas em economizar, mas em otimizar cada centavo investido para maximizar a experiência. Vou mostrar exatamente quanto gastei na minha viagem de 10 dias, detalhando cada categoria de gasto para que vocês possam adaptar à realidade de passagem aérea na baixa temporada.
R$ 1.200 comprando com antecedência e flexibilidade de datas. Hospedagem e apartamento completo. $350 total para 2 pessoas durante 10 dias. Alimentação, incluindo supermercado e restaurantes. $300 para 2 pessoas. Transporte local usando sistema público, $100 total. Passeios e entradas, optando por alternativas econômicas, $200. Compras e gastos extras, incluindo souvenirs, $300. Total por pessoa. Aproximadamente R$ 2.400 para 10 dias completos. Se eu tivesse ido em julho, na alta temporada, os mesmos 10 dias custariam uma fortuna. Passagem aérea, R$ 2.800 por pessoa. Hospedagem em hotel similar, $950. Alimentação com preços inflacionados, $450. Transporte com tarifas de alta temporada, $150. Passeios com preços majorados, $400. Total, mais de R$ 6.000 por pessoa para exatamente a mesma experiência. A diferença é brutal, mais de R$ 3.500 por pessoa. Com essa economia, dá para viajar 2 vezes. Estender a viagem por mais uma semana. Ou fazer uma road trip pela Patagônia inteira. É por isso que escolher a época certa não é apenas importante. É fundamental para transformar um sonho caro em uma realidade acessível. Minha sugestão é fazer uma planilha detalhada com todos os gastos estimados, sempre colocando 20% a mais para imprevistos e oportunidades. Dividam os custos em categorias fixas como transporte e hospedagem, e variáveis como alimentação e compras. Acompanhe os gastos durante a viagem pelo celular usando aplicativos como Toshio, ou até mesmo uma planilha simples do Google. Assim vocês mantêm tudo controlado e podem ajustar o orçamento conforme necessário. Durante o planejamento, descobri que definir prioridades é essencial. Se a prioridade são os passeios, economizem na hospedagem e alimentação. Se querem conforto máximo, reduzam gastos com compras e optem por atividades gratuitas. Não existe fórmula única, mas sim estratégias adaptáveis ao perfil de cada viajante. Também aprendi a importância de ter sempre um plano B para cada gasto. Se o apartamento desejado não estiver disponível, quais são as alternativas? Se o tempo estiver ruim para determinado passeio, o que fazer? Essa flexibilidade mental economiza dinheiro e reduz o estresse durante a viagem. Uma estratégia que funcionou muito bem foi dividir o orçamento em envelopes. Um para gastos obrigatórios, como hospedagem e transporte. Outro para alimentação. Outro para passeios e um último para compras e extras. Isso evita que o dinheiro destinado ao hotel seja gasto em souvenirs no primeiro dia. Durante a viagem, mantive um diário financeiro simples, anotando todos os gastos diários. Isso me permitiu identificar padrões, ajustar comportamentos e descobrir onde estava gastando mais ou menos que o Planet. No final, tinha dados precisos para compartilhar com vocês e para planejar futuras viagens. Descobri também que alguns gastos aparentemente pequenos podem comprometer o orçamento se não forem controlados. Aquele sorvete de $5. O café especial de $3. A cerveja no bar turístico de $8. Individualmente são valores baixos, mas somados ao longo de 10 dias podem representar $100 ou mais. A chave está em encontrar o equilíbrio entre economia e experiência. Não adianta economizar tanto que a viagem perca a magia.
Mas também não faz sentido gastar sem critério e voltar endividado. O objetivo é maximizar as memórias incríveis, minimizando o impacto financeiro. Chegamos ao final desta jornada incrível e eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu estou. Acabamos de provar que viajar para Bariloche não é privilégio de poucos. É questão de planejamento inteligente, pesquisa dedicada e disposição para fazer escolhas conscientes. Durante estas últimas horas juntos, desconstruímos mitos, revelamos segredos e criamos um verdadeiro manual de viagem econômica. Recapitulando os segredos que descobrimos juntos. Viajar na baixa temporada economiza mais de 50% do orçamento. Total. Transformando uma viagem cara em um investimento acessível. O câmbio paralelo praticamente dobra o poder de compra, permitindo experiências que pareciam impossíveis dentro do orçamento original. Hospedagem fora do centro turístico oferece melhor custo, benefício e experiência. Mais autêntica. Transporte público é eficiente, econômico e oferece liberdade total para explorar no próprio ritmo. Comer como os locais não é apenas mais econômico. É infinitamente mais gostoso e cultural. Vocês vão descobrir sabores autênticos que nenhum restaurante turístico oferece. Criar memórias gastronômicas únicas e ainda economizar centenas de dólares. Passeios por conta própria são mais divertidos, baratos e permitem conexões genuínas com a natureza e a cultura local. Essa viagem mudou minha perspectiva sobre o que é possível fazer com planejamento e criatividade. Voltei de Bariloche com a sensação de que vivi experiências que valem milhões, gastando muito menos do que imaginava possível. Cada real economizado foi R$ 1 investido em mais tempo na viagem. Mais experiências, mais memórias que carrego para sempre. Mas o mais importante que aprendi é que viajar de forma inteligente não diminui a qualidade da experiência, menos pelo contrário. Quando vocês saem dos roteiros turísticos tradicionais, descobrem a verdadeira essência do lugar. Conversam com locais, conhecem histórias autênticas. Visitam lugares que poucos turistas conhecem. Criam conexões reais. E vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Cada estratégia que compartilhei foi testada na prática. Cada economia foi calculada na realidade. Cada dica surgiu de experiências reais. Não são teorias ou suposições, são métodos comprovados que qualquer pessoa pode aplicar. Durante minha estadia, conheci outros viajantes brasileiros que estavam gastando 3 vezes mais para experiências similares. Alguns ficaram surpresos, outros céticos, mas todos curiosos sobre como era possível. Comecei a compartilhar essas estratégias informalmente e vi como pequenos ajustes nos planos deles resultavam em economias significativas. Foi aí que percebi a importância de democratizar essas informações. Por que apenas alguns privilegiados deveriam ter acesso a esses segredos? Por que a indústria do turismo mantém os viajantes na ignorância sobre alternativas econômicas? Decidi que tinha a responsabilidade de compartilhar tudo o que aprendi. Então me contem nos comentários qual dessas dicas mais impactou vocês. Quem já está fazendo as contas para a próxima viagem? Quero saber que estratégia vocês acham mais revolucionária. Qual segredo mais os surpreendeu? Que economia consideram mais significativa? E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tenho muito mais conteúdo incrível vindo por aí. Estou preparando uma série completa sobre viagens econômicas pela América do Sul.
O próximo vídeo vai mostrar roteiro completo de 15 dias pela Patagônia. Argentina gastando menos de R$ 4.000, incluindo o Calafate com suas geleiras milenares, Ushuaia na Terra do Fogo e travessia de balsa pelo Estreito de Magalhães. Vocês não podem perder essa aventura épica. Também estou planejando conteúdos sobre Chile econômico, Peru acessível, Uruguai surpreendente e até Bolívia mística. Cada destino com estratégias específicas, segredos locais e métodos testados para maximizar a experiência minimizando. Quero que vocês votem nos comentários qual destino querem ver primeiro. E para vocês que estão pensando em viagens mais longas, estou desenvolvendo um guia completo de como trabalhar remotamente viajando pela América do Sul, transformando a viagem em estilo de vida sustentável. São estratégias para quem quer viver a aventura de forma permanente, não apenas por alguns dias. Muito obrigado por ficarem até aqui comigo nessa jornada transformadora. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que precisa ver essas informações. Vamos democratizar o turismo e mostrar que viajar bem não precisa custar uma fortuna. Cada compartilhamento ajuda mais uma pessoa a realizar o sonho de conhecer lugares incríveis. Marquem nos comentários os amigos que sempre dizem que viajar é caro demais. Vamos provar para eles que é possível conhecer o mundo com o orçamento brasileiro. Quero ver as fotos de vocês em Bariloche aplicando essas estratégias. Quero saber como foi a experiência, que descobertas fizeram, que novas estratégias desenvolveram. Criem o grupo no WhatsApp. Façam o planejamento juntos. Dividam custos quando possível e, principalmente, aproveitem cada segundo dessa aventura. A vida é feita de momentos especiais e vocês merecem viver todos eles, independentemente do tamanho do orçamento. Um abraço gigantesco e até a próxima aventura. Lembrem, o mundo está aí esperando por vocês. E agora vocês têm todas as ferramentas necessárias para explorá-lo de forma inteligente e econômica. Não deixem os sonhos apenas sonhos. Transformem-nos em passaportes carimbados e memórias inesquecíveis.